putz, meu, eu tô tendo ansiedade, eu já fiz de tudo e nada funciona e essa ansiedade não passa. Saco! Meu, eu sei bem o que você está passando. Eu, particularmente, eu tenho ansiedade e mesmo estudando e sendo neuropsicólogo, eu tenho desafios para lidar com a minha ansiedade também. Mas tem algumas práticas, alguns hábitos que eu faço no meu dia a dia que me ajuda na minha ansiedade, eu tenho certeza que pode te ajudar também. Particularmente como eu tenho ansiedade, eu venho estudando muito sobre ansiedade e existe aí alguns hábitos que cientificamente podem ajudar a sua ansiedade. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para você, no qual nós vamos falar aqui sobre 10 hábitos para aliviar a ansiedade. Meu nome é Eduardo Giovanelli, eu sou neuropsicólogo e vamos aí com os hábitos. Então, pessoal, esse primeiro hábito, eu coloquei ele como primeiro porque ele é um dos mais importantes, se não o mais importante. Não adianta você estar sofrendo de ansiedade e você não trabalhar nesse primeiro hábito, tá bom? Vou repetir de novo. Não adianta, é impossível. O primeiro hábito para você aliviar a sua ansiedade de verdade é ter um sono de qualidade. Pessoal, não adianta você tentar treinar um outro hábito se você não tem um sono de qualidade. Por quê? O sono, ele desempenha um dos papéis fundamentais do nosso cérebro, que é a liberação, né? A gente tira toxinas do nosso cérebro. Então, cada neurotransmissor, ele vai deixando alguns rastros nos nossos cérebros, que isso vai se convertendo no que a gente chama de adenosina. A adenosina é uma substância que deixa a gente cansado, né, meio letárgico e tudo mais. Então, é somente, você pode até pesquisar aí, é somente no sono que nós tiramos de fato a adenosina do nosso cérebro. E o que acontece, pessoal, é o seguinte: com excesso de adenosina no seu sistema nervoso central, você vai ficando mais letárgico. Só que no dia seguinte, às vezes, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que fazer coisas. E o fato de você estar letárgico, você acaba utilizando, de repente, alguns estimulantes, como por exemplo cafeína e tudo mais, o que vai fazer você ficar acordado, mas isso a longo prazo vai trazendo um prejuízo fundamental para o seu cérebro e vai deixando você cada vez mais ansioso. Porque o nosso mundo é ansioso, o nosso ambiente é ansioso. Então, a partir do momento em que você não vai ter um sono restaurador, não tem como você aliviar a ansiedade. Então, repara o seu sono, faz uma boa higiene do sono para você começar a aliviar a sua ansiedade. O segundo hábito para aliviar a ansiedade é a mudança de ambiente. Pessoal, na medida do possível, nós temos que estar presentes em ambientes que favoreçam para nós não nos sentirmos ansiosos. Então, por exemplo, a prática de determinados exercícios físicos pode facilitar a partir do momento em que você tem um ambiente favorável para isso. Seja numa academia ou às vezes com um amigo, com um parceiro, enfim. Isso ajuda e muito a diminuir essa questão da ansiedade. Bem como se às vezes, que é o que acontece, as pessoas elas reclamam muito, né, de aonde eu moro, a pessoa é muito ansiosa e tudo mais. Bom, existem medidas a serem tomadas que nós podemos pensar. Como, por exemplo, algumas pessoas elas moram juntas, elas não se dão tão bem assim, vamos colocar dessa forma. Então, assim, o que eu recomendo é que, na medida do possível, busque alguma estratégia para ou conviverem de uma forma mais favorável, ou se não der para conviver de uma forma mais favorável, que essa pessoa ela busque a sua liberdade e vai morar sozinho. Porque às vezes o contexto, o ambiente acaba influenciando diretamente nos nossos estados de ansiedade, aumentando também o nosso nível de alerta, e isso vai impactando diretamente em vários outros fatores, como por exemplo na nossa imunidade. Falando de imunidade, inevitavelmente nós vamos para o terceiro hábito, que é a prática de exercícios físicos. Já tem diversos estudos científicos mostrando que exercícios físicos são ótimos para a ansiedade. Exercícios como, por exemplo, exercícios aeróbicos, eles trabalham bastante o nosso sistema cardiovascular. A partir do momento em que você vai trabalhando esse estilo de sistema, você vai auxiliando tanto o seu coração como a sua respiração de uma forma mais regulada.
Então, quando você pratica exercícios físicos, o seu corpo entende que você está passando por níveis de ansiedade, sim. Só que, então, assim, na primeira vez vai ser desafiador. Às vezes tem pessoas que já me relataram, eu fiz exercício, parecia que eu estava numa crise e tudo mais. Continua. De verdade, por mais que seja desafiador, continua. Porque aí você vai criando resistência. Então, o que antes precisaria disso daqui, de um evento assim, para te deixar ansioso, a partir do momento em que você vai tendo exercícios de forma regular, e você começa a aumentar a tolerância e vai precisar de um fator assim para te deixar ansioso, porque você vai criando uma certa resistência. E lembrando, pessoal, que o nosso diafragma, no qual nós respiramos aqui, ele fica muito próximo aqui do nosso coração e tem os nossos pulmões. Então, a partir do momento em que você vai fazendo essa questão do exercício físico, você vai trabalhando a sua respiração e tudo mais, o diafragma, os pulmões, eles vão sendo ensinados a respirar de uma forma mais funcional e isso também vai diminuindo aí a taquicardia. O seu coração ele começa a tolerar um pouco mais essas respirações mais intensas que você vai tendo e muitas delas nós temos por conta da ansiedade. O quarto hábito para aliviar a ansiedade é uma reeducação alimentar ou uma dieta. Então, a partir do momento em que nós vamos reeducando a nossa alimentação, isso vai influenciando diretamente no nosso cérebro. A partir do momento em que nós vamos atribuindo para o nosso corpo alimentos mais saudáveis, isso também fortalece o nosso metabolismo e a nossa imunidade. Isso é muito importante porque, às vezes, nós temos ansiedade por conta dos nossos fatores referentes à nossa saúde, medos de determinadas doenças, enfim. Então, a partir do momento em que você vai tendo uma reeducação alimentar ou uma dieta, você fortalece o seu sistema imunológico, sendo mais difícil aí você ter doenças na sua vida. Bem como regular alguns neurotransmissores extremamente importantes para o nosso cérebro e que diminui aí a nossa ansiedade e também a melhora do sono. O quinto hábito que pode aliviar a nossa ansiedade é a prática de atividade intelectual. A partir do momento em que nós nos envolvemos com determinadas atividades que envolvem essa questão intelectual, nós trabalhamos mais o nosso córtex pré-frontal, que é essa região aqui de cima, né, da testa. Então, nós temos mais atenção, nós podemos trabalhar mais essa parte racional nossa, ao invés de trabalhar uma parte emocional. E lembrando, essas atividades intelectuais, ela é muito importante ser colocada na nossa rotina. Por que eu estou falando isso? Porque, pessoal, a nossa cultura, o nosso mundo, ele está se desenvolvendo de uma forma muito rápida. E nós, seres humanos, nós não conseguimos acompanhar essa evolução. Tanto é que hoje, um dos temas que estão sendo mais desenvolvidos é a inteligência artificial. Mas se você for pesquisar, ela já tem há muito tempo. Só que hoje ela está tendo mais visibilidade. Então nós não conseguimos acompanhar a inteligência artificial, né? Porque a cultura, o mundo, ele se desenvolve muito rápido. Só que o que acontece é que a partir do momento em que você vai estagnando, então você não vai trabalhando o seu cérebro com conhecimentos novos, trabalhando o seu intelectual, isso também vai fortalecendo essa questão da ansiedade. Então, a partir do momento em que você envolve essas questões de atividades que trabalham o seu intelectual, isso pode aliviar a sua ansiedade sim, pelo fato de você estar se desenvolvendo. O sexto hábito para aliviar a ansiedade é a respiração. Então, acredito que você já deva ter ouvido aí diversas vezes que a respiração ajuda na ansiedade. Mas como ela ajuda de fato? Eu vou te explicar aqui. Na amígdala, que é uma região subcortical do nosso cérebro, que é como se fosse um sininho de alerta que desperta aí a nossa ansiedade, existem algumas vias próximas dela no qual tem a ver com a nossa respiração. São vias responsáveis por oxigênio e gás carbônico. Então, dependendo da sua respiração, você ativa a sua amígdala. A partir do momento em que a amígdala é ativada, você começa a ter sensações de ansiedade. Então, quando nós inspiramos, nós ativamos o nosso sistema nervoso simpático, porque nós não temos o ar nos nossos pulmões, a gente está trazendo isso, e esse simpático é um sistema responsável por deixar a gente em alerta, a nossa sobrevivência. Então, não tem ar, a partir do momento que você inspira, simpático, você está trazendo o ar para a sua sobrevivência, por isso ativa o simpático.
Quando você solta, sistema parasimpático, que é um sistema de relaxamento. Seu cérebro entende que o ar está nos seus pulmões, no seu diafragma e que você pode soltar. Isso causa, né, uma sensação aí de relaxamento, ativando seu sistema nervoso parasimpático. Então, dependendo da forma como você respira, isso ativa o seu sistema amigdaliano e isso vai impactar diretamente aí em sintomas de ansiedade. O sétimo hábito para aliviar a ansiedade é você ter uma rotina. A partir do momento em que você vai tendo uma rotina, você treina o seu cérebro a ele ficar mais disciplinado. A partir do momento em que ele fica mais disciplinado, nós ensinamos o nosso cérebro a ter um controle do tempo. E muitas das vezes temos ansiedade por incertezas ou não conseguir controlar o tempo. A partir do momento que você vai tendo uma rotina, você estabelece com que o seu relógio biológico, né, que no nosso cérebro, no nosso corpo, existe como se fossem reloginhos que vão liberando substâncias em determinados horários. Então, a partir do momento em que você regula o seu relógio biológico, você favorece muito para o alívio da sua ansiedade, porque o seu corpo ele vai tendo mais um equilíbrio. Diferente, sei lá, se você vai se alimentando em um dia, dormindo em um horário diferente, às vezes você pula a refeição, às vezes final de semana você vai dormir em um horário, então isso tudo vai desregulando o seu sistema e vai deixando você cada vez mais ansioso. Então, estabelecer uma rotina é essencial para aliviar a ansiedade. O oitavo hábito para aliviar a ansiedade é atividades que envolvam engajamento. Então, pessoal, a partir do momento em que você se engaja com uma tarefa, você quer fazer uma atividade, seja qual for, com foco, com disciplina, prestando atenção naquilo que você está fazendo, você vai diminuindo a chance do seu cérebro ativar o que a gente chama de Default Mode Network, que é a rede de modo padrão. Então, a rede de modo padrão é uma rede natural do nosso cérebro, todos nós temos essa rede de modo padrão, e ela é ativada quando nós não estamos fazendo nada, que é a famosa brisa. A partir do momento em que você vai ficando muito tempo nessa rede de modo padrão, a tendência é sempre essa rede trazer pensamentos mais negativos na sua mente, o que isso impacta diretamente na ansiedade. Lembra que o mundo ao nosso redor, a nossa cultura sempre está em desenvolvimento. A partir do momento em que o seu cérebro entende que você não está acompanhando isso, automaticamente isso gera ansiedade. Então, atividades que envolvem engajamento para você prestar atenção, então seja arrumar sua cama, lavar uma louça, estudar, mas quando você fizer essa atividade, que você tenha engajamento. É tipo assim, faça essa atividade da melhor forma possível que você consegue fazer. Prestando atenção, mandando comandos para o seu cérebro em relação aos próximos passos para fazer essa atividade, isso vai diminuindo aí a sua rede de modo padrão e também aliviando a sua ansiedade. O nono hábito que alivia a ansiedade é o uso de bebidas com substâncias que nos relaxam. Lembra, pessoal, que quando nós estamos ansiosos, o nosso sistema nervoso simpático, que é esse sistema de alerta, ele está ativado. Então, existem algumas bebidas que trazem essas substâncias para ativar o nosso sistema nervoso parasimpático, que é o oposto do simpático. Eu, particularmente, encaro assim, o parasimpático é tipo, relaxa, fica tranquilo, né? E existe o simpático, que é esse sistema de alerta. Então, a primeira bebida é uma bebida fundamental e todo mundo conhece, que é a água. Manter o nosso corpo hidratado é extremamente importante para diminuir níveis de ansiedade, porque estabelece a homeostase, que é o equilíbrio corporal e cerebral. Então, todos nós precisamos ingerir um X quantidade, né, de líquido, de água no nosso dia a dia. É extremamente nós respeitarmos isso para manter essa homeostase e deixar o nosso corpo hidratado para diminuir aí os níveis de ansiedade. A segunda bebida que pode aliviar a ansiedade são sucos cítricos naturais, né? Toma cuidado aí com açúcar, pessoal. Sucos cítricos, eles têm uma quantidade importante de vitamina C. E vitamina C, ela pode ajudar em relação a diminuir o cortisol.
o cortisol em níveis elevados, isso impacta diretamente nos nossos estados de alerta e isso também tem impacto na ansiedade. A terceira bebida seriam os chás. Os chás, pessoal, tem diversos tipos de chá, eu não vou falar aqui sobre cada um deles, mas os chás, existem alguns com propriedades que estimulam o relaxamento, né? Como, por exemplo, o chá verde, ele tem teanina e essa teanina ela influencia no nosso relaxamento. Lembrando que você pode utilizar isso como uma forma de relaxamento e que isso pode auxiliar na sua ansiedade, sim, por conta dessa questão do relaxamento. Lembrando que você pode estimular mais ainda o relaxamento, como o fato, por exemplo, se você está tomando um chá, você sentir o cheiro, fechar os olhos, isso também estimula aí um pouco mais esse relaxamento. E o 10º hábito para aliviar a sua ansiedade seria estimular senso-percepções agradáveis no seu corpo. Então, o que quer dizer isso? Senso-percepções, pessoal, é envolvendo nossos 5 sentidos. Isso seja questões visuais, auditivas, paladar, olfato ou até mesmo tato. Lembrando que tem que ser funcionais. Então, evitem, por exemplo, quando eu falo sobre paladar, eu vou comer alguma coisa, eu vou comer uma coisa com muito açúcar. Isso não vai aliviar a sua ansiedade, muito pelo contrário. Às vezes isso pode piorar a sua ansiedade. Então, para aliviar a ansiedade, precisamos trabalhar esses 5 estímulos de uma forma funcional para nós. Como, por exemplo, sair do ambiente, escutar uma música, às vezes ter contato, né, com algo que te gere prazer. Então, por exemplo, voltar a atenção para tocar um instrumento, às vezes estar com pessoas favoráveis, mas sentir mais essa presença, sabe? Isso é extremamente importante. Existe até mesmo, isso vocês podem até pesquisar, né? Animais. Você estar com um animalzinho, isso pode auxiliar bastante para reduzir a sua ansiedade. Existem vídeos muito bonitos de pessoas que elas estão passando por crises de ansiedade e tudo mais, e o fato delas abraçarem um cachorro, um gatinho, às vezes o próprio animal ajuda essa pessoa a diminuir esses níveis de ansiedade. Isso por quê? Por causa que a pessoa vê um amparo ali também, mas vai estimulando a senso-percepção dessa pessoa. Ela fecha os olhos, ela sente o pelo, às vezes sente o cachorro lambendo ou fazendo algum carinho. Então isso vai estimulando senso-percepções dessa pessoa e fazendo com que ela volte a atenção para um outro sentimento que não a ansiedade. Beleza? Show? A gente se vê no próximo vídeo. Beijão no coração de vocês.